Vamos lá então, galera, calcular aqui a área de um triângulo. A área de um triângulo eu já adianto que eu vou deixar aí três formas diferentes, né, de a gente calcular a área de um triângulo. E por último a gente vai ter lá, ao final do vídeo aí, né, que a gente calcula a área de um triângulo equilátero. Na verdade, como calcula não, porque o jeito de calcular é o mesmo para qualquer triângulo, né? Mas aqui o triângulo equilátero especial, ao final ele me deixa ali uma fórmula, né, já que não vai mudar, a gente vai ver que a gente escreve em função do lado, e o que vai mudar de um triângulo para o outro é só o lado mesmo. Então a fórmula em si, o jeito de calcular, ele não muda. Então ao final a gente vai ter a área para terminar a área de um triângulo equilátero. Bom, tem aqui um triângulo ABC, lados A, B e C. Coloquei os ângulos referentes a cada um dos vértices aqui, alfa, beta e teta. E é óbvio, né? O triângulo, como qualquer outro polígono, já de começo a gente já vai colocar aqui que o perímetro desse triângulo vai ser a soma dos lados, já que é o comprimento da linha poligonal que delimita essa figura, que coincide exatamente com o comprimento, a soma do comprimento dos lados desse triângulo. Então, o perímetro, lembrando todos que eu chamo de perímetro, né? O nome que eu dou para o perímetro é 2P. Então, para ninguém pensar que isso é duas vezes o perímetro, isso é o nome que eu dou para o perímetro. Eu resolvi dar o nome perímetro de 2P. Então, o perímetro desse triângulo vai ser igual à soma dos seus lados, como qualquer outro polígono, né? Então, vai ser a soma de A mais B mais C. Ok? Quero calcular a área desse triângulo. E aí, para calcular a área desse triângulo, eu vou usar um recurso, tem vários recursos, né? Mas eu vou usar um recurso relativamente simples, que seria o seguinte. Então, está aí o perímetro. Eu vou fazer isso daqui. Deixa eu continuar deixando o perímetro aqui embaixo, né? Acaba que como eu abri outra tela aqui, o perímetro apagou. Então, vamos deixar aqui o perímetro dele. De novo, vai ser a soma de seus lados. Então, A mais B mais C. Está aí, então, o perímetro desse triângulo calculado. Ok? Deixa eu pôr aqui embaixo para quem vai ver depois. Isso é o perímetro desse triângulo. Bom, é o seguinte, o que eu fiz? Eu dupliquei esse triângulo. Eu dupliquei de que maneira? Eu peguei esse triângulo aqui, é como se eu tivesse refletido todo esse triângulo a partir do lado BC. Imagina que o lado BC é um espelho, né? Tem um espelho aqui saindo aí para fora da tela, e aí aparece para mim o vértice A, por exemplo, aqui em cima, onde eu coloquei o vértice A'. Então essas linhas pontilhadas aqui, ó, a linha que você está vendo pontilhada vermelha é exatamente igual à linha vermelha C aqui, ou seja, a medida ali em cima também vai ser Czinho. E a linha pontilhada azul aqui é exatamente igual à linha azul que a gente está vendo aqui, cujo comprimento B, né, ao lado B do triângulo ali. Então é literalmente uma reflexão do vértice A através da reta BC, mantendo, obviamente, a medida desses lados e, consequentemente, também a gente vai ter uma manutenção da medida dos ângulos, né? Eu vou ter, por exemplo, que agora, por essa reflexão, a inclinação do lado AC, a B vai ser a inclinação do lado A' C aqui, e a inclinação do lado AC vira a inclinação do lado A' B. Isso quer dizer que os ângulos aqui, que as retas ou os segmentos A'C e o segmento AB, eles são paralelos, assim como os segmentos AC e a linha B também são paralelos. A reflexão ela simplesmente mantém a mesma imagem refletida em uma outra posição através daquilo que eu reflito. Então, no caso aqui, ó, o ângulo alfa ele vai aparecer aqui em cima, do mesmo jeito, aquele mesmo ângulo alfa que a gente tem ali embaixo. O ângulo θ, né, a gente tem aqui ó, ângulos alternos e internos, tá vendo? Duas paralelas cortadas por uma transversal. O ângulo θ aqui vai ser o mesmo ângulo θ aqui de cima, aqui de baixo, perdão, e o ângulo beta está aqui, ó, paralela de novo, cortado por uma transversal, que vai ser BC, vai ser o mesmo ângulo beta aqui da parte de cima. Né? Esses triângulos aqui são triângulos congruentes. Isso quer dizer que se eu quisesse calcular a área desse triângulo e chamar essa área simplesmente de A, essa área está repetida aqui nessa figura. Eu tenho essa área duas vezes, é a mesma área A que eu quero calcular aqui, ela está aparecendo aqui em cima. Bom, só que essa figura, na hora que eu faço a reflexão, isso aqui vira um paralelogramo. Um paralelogramo AB', C.
E a área do paralelogramo a gente consegue calcular, né? A área de qualquer paralelogramo, como é que a gente calcula o paralelogramo? É o lado que a gente admite como base, vezes a altura, que é a distância entre esse lado que eu admiti como base e aquele que é paralelo a ele. Então, o que falta aqui é a gente identificar essa altura. Lembrando que ela pode ser traçada em qualquer ponto, desde que ela meça exatamente a distância entre esses dois lados. Então, eu vou traçar essa altura por aqui. Vai ser a altura traçada pelo vértice C. Perceba uma coisa importante aqui, ó. Essa altura aqui vai ser a minha altura H, tá? Tá aqui em laranja. É que a altura do paralelogramo, ela vai ser a altura relativa ao lado C do triângulo, né? A altura do triângulo é a distância do vértice até a reta que contém o lado oposto. No caso, essa reta contém o lado oposto, a reta contém o lado AB, e a distância é a própria altura. Então, a altura do paralelogramo coincide exatamente com a altura relativa ao lado C do triângulo. Bom, isso quer dizer, então, que a área do triângulo que eu quero, é a área que eu estou interessado em calcular, então a área do triângulo, que é o triângulo ABC, então a área do triângulo, ela vai ser igual à metade da área desse paralelogramo. Então, ela vai ser a área do paralelogramo, já que a área do paralelogramo é 2 vezes a área daquele triângulo, né? A área do paralelogramo dividido por 2. Então, vamos pegar essa área aqui e vamos dividir por 2. Então, vamos lá. A área do triângulo, eu vou chamar simplesmente de área do triângulo ABC, que é o triângulo inicial aqui que a gente queria calcular a área dele, vai ser metade da área do paralelogramo. Poxa, quem é a área do paralelogramo? Vai ser base, que no nosso caso aqui mede Czinho. Então, eu vou colocar aqui, que é o lado AB, né? Base vezes altura. A altura que é a distância entre os dois lados paralelos, que é H. Isso é a área do paralelogramo. Como eu quero a área do triângulo, eu quero metade dessa áreazinha aí. Ou seja, a área do triângulo ABC, ela é dada por Czinho vezes Hzinho dividido por 2. Isso quer dizer, a área de qualquer triângulo, então, vai ser aquele lado que eu admiti como base, nesse caso aqui eu admiti como base o lado C, vezes a altura relativa àquele lado, que é a distância do vértice oposto a esse lado, até a reta que contém esse lado, vezes a altura relativa a esse lado, dividido por 2. Essa, então, é a área do nosso triângulo. Isso para um triângulo qualquer. Aí eu poderia usar como base o lado A, desde que eu tivesse aqui a altura relativa ao lado A. Poderia ter usado como base o lado B, desde que eu tivesse aqui a altura relativa ao lado B. E faria a mesma coisa, que seria o produto da base vezes a altura dividido por 2. Isso vale para qualquer triângulo. Ok? A justificativa foi feita duplicando essa área e calculando a área do triângulo por metade da área desse paralelogramo que aparece aí. Bom, feito isso, a gente tem uma outra maneira aqui também de calcular a área do triângulo, e é obviamente dado outras medidas, que é essa maneira aqui. Imagina que a gente tem um triângulo como esse aí, um triângulo ABC, e que agora do triângulo ABC eu vou ter dois lados e um ângulo entre eles. O ângulo alfa e os dois lados aqui, que seriam os lados B e C. E só com isso eu quero agora calcular qual que é a área desse triângulo ABC. Perfeito? A gente sabe que a área dele é base vezes a altura, né? Aquele lado que eu admiti como base, vezes a altura dividido por 2. Para isso, lá do vértice C, bem aqui em cima, eu vou traçar a altura relativa ao lado AB, ou lado que eu chamei de que tem medida Czinho lá embaixo. Então, vou traçar essa altura aqui, ó, altura relativa a esse lado, aqui embaixo, a distância do vértice oposto até o lado, tá? A alturazinha H aqui, perfeito? 90 graus ali, 90 graus para cá também, mesma coisa. Lembra-se que a gente não tem o valor dessa altura, né? Essa altura não era conhecida. A única coisa que a gente conhece são os lados B, o lado C e o ângulo alfa. Quero calcular a área a partir dessas medidas, dos dois lados B e C e do ângulo alfa. Só que na hora que eu traço essa altura, aparece aqui, do lado de cá, ó, um triângulozinho retângulo, que vai ser extremamente útil para a gente. E a gente vai trabalhar a partir dele. O que eu sei? Bom, eu sei que a área do triângulo ABC, através das medidas que eu tenho aqui, que eu coloquei, ela seria a base, se eu admitir como base C, vezes a altura H,
dividido por 2. O problema é que eu não tenho a altura H. Então, antes de calcular a área, eu preciso determinar ou calcular quem é a altura H. Lembrando, eu só tenho o lado B, o lado C e o ângulo alfa. Como é que eu vou calcular a altura H? Eu vou calcular a altura H usando esse triângulozinho retângulo que aparece aqui, ó, quando eu traço essa altura relativa ao lado AB. Esse triângulo é retângulo, percebe? O cateto oposto ao ângulo alfa é o H, que é a altura que eu quero calcular, para poder calcular a área, e eu tenho a hipotenusa desse triângulo, que é o lado B do triângulo, ela eu conheço. Então, como eu tenho o ângulo alfa, quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa, o que relaciona o ângulo cateto oposto e hipotenusa, um triângulo retângulo, é o seno desse ângulo. Então, eu vou calcular aqui, ó, o seno do ângulo alfa. O que é o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa que eu tenho, que é o B. Bom, se eu tenho o ângulo alfa, eu tenho o seno dele. O B também foi dado, então daqui eu tenho o valor da altura. Quem que vai ser a minha altura? Vai ser o produto de B vezes o seno do ângulo alfa, que é o seno do ângulo entre os lados B e C. Com isso, então, eu consigo calcular quem é a área do meu triângulo ABC a partir do ângulo e dos dois lados entre eles. Porque agora eu vou pegar esse H que está aqui, evidentemente a gente acabou de calcular qual é a medida desse H, vou substituir esse H por B vezes o seno de alfa, e com isso eu vou ter a seguinte área. A área do meu triângulo ABC vai ser base, que é o lado C, vezes a altura já substituída pelo valor que a gente encontrou para a altura, que é B vezes o seno de alfa, dividido por 2. Se a gente quiser colocar aqui numa ordem alfabética, né, para ficar uma legibilidade melhor, então vai ser B vezes C vezes seno alfa, dividido por 2, ou como normalmente aparece, né, a área de um triângulo dado dois lados e o ângulo entre eles é o produto desses dois lados vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Lembra sempre, né, que esse seno do ângulo entre eles, né, o produto do lado B, aqui no caso, vezes o seno do ângulo entre eles, que aparece, na verdade, é a altura. O que a gente fez foi calcular a altura relativa ao lado C a partir do outro lado e do ângulo que foi dado. Então, dado um triângulo qualquer, eu posso calcular, se eu tiver dois lados e o ângulo entre eles, calcular a área fazendo o produto dos dois lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Ok? E uma terceira situação aqui agora, que é uma terceira situação, que é a seguinte. Eu não vou demonstrar, essa fórmula é uma fórmula muito grande, muito provavelmente vocês já devem ter visto, talvez vocês conheçam aí, é o que a gente chama de fórmula de Heron, ou fórmula de Heron. É legal saber, mas não é legal demonstrar, a demonstração dela é um pouco grande assim. Mas nem por isso eu acho que, né, não deixaria de colocar aqui como informação, já que ela pode ser usada. Então ela aparece com esses dois nomes, né? É a mesma coisa, Heron de Alexandria. Então, ou vai aparecer fórmula de Heron, opa, é com N, tá aqui no final, fórmula de Heron, ou Herão, seria tipo a tradução desse Herão. Herão que está aí. Bom, primeiro é o seguinte. Quando é que eu uso a fórmula de Heron? A fórmula de Heron era usada para qualquer triângulo. Na verdade, todas as fórmulas são usadas para qualquer triângulo, né? Desde que você tenha, evidentemente, as medidas necessárias. Mas a fórmula de Heron era usada no triângulo, dado os seus três lados. Ela calcula a área a partir dos três lados, da medida desses três lados. É assim que a gente usa a fórmula de Heron. A única coisa que eu vou precisar de colocar aqui, para poder ficar menor, né, o resultado que eu vou escrever, é quem é o perímetro desse triângulo. Lembra-se sempre que eu escrevo o perímetro como 2P. O perímetro desse triângulo, então, ele vai ser a soma dos lados, né? A mais B mais C. E eu vou admitir, então, o que vai ser o semiperímetro, que seria o perímetro, obviamente, dividido por 2. Então, o perímetro dividido por 2 vai ser o P, né? Aí sobraria só o P, e vai ser A mais B mais C, óbvio, como eu estou pegando metade do perímetro, dividido por 2, ok? Isso aqui é o que a gente chama de semiperímetro. Então, esse daí é o meu semiperímetro.
perímetro. Metade do perímetro. Perfeito. Feito isso, eu vou colocar aqui o resultado da fórmula de Heron para a gente calcular a área do triângulo ABC a partir desses dois lados. Bom, a partir dos três lados do triângulo, perdão. Então, ela fala o seguinte, ó, a fórmula de Heron, né, como você preferir aí, ela vai ser a raiz quadrada, é uma coisa bem grande, do seguinte produto. O semiperímetro, que é metade do perímetro, multiplicado pela diferença entre o semiperímetro e cada lado. Então, vai ser o semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro vezes menos o lado C. Essa é a fórmula de Heron. Então, o que ela é? Como é que eu calculo, né? Então, dado três lados de um triângulo, se eu tenho os três lados, a fórmula de Heron, ela calcula a área fazendo a raiz quadrada do semiperímetro que multiplica o semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Essa é a tão famosa fórmula de Heron. É um jeito que você tem. Não é um jeito agradável, mas é um jeito relativamente fácil de pensar, dado três lados em triângulo. É muito fácil calcular o semiperímetro, então eu teria um valor para esse semiperímetro, e aí eu só substituiria aqui no lugar do semiperímetro o valor que eu calculei, e faria essa conta com essa diferença entre o semiperímetro e cada lado. Então, assim, não é a coisa mais bonita, mas também não é a coisa mais absurda e difícil de se pensar. Tá? Pode ser usada toda vez que você tem, obviamente, os três lados do triângulo. Aí você não tem que calcular a altura, você não precisa de usar ângulo, não precisa de usar nada. Tudo bem? Ela está aí, então, com uma outra informação para a gente saber, não deduzir, não demonstrei, já que a fórmula da demonstração é bem grande, eu só indiquei qual é. E para terminar, como eu havia falado, é importantíssimo, não é que seja uma coisa nova, não é que seja uma coisa que você vive, não consegue viver sem ela, mas realmente é útil, torna as questões um pouco mais rápido. Quando você calcula a área de um triângulo equilátero, a gente chega a um resultado que vai valer sempre, né? Porque vai variar de um triângulo equilátero importa só o tamanho do lado. Então tá aí uma forma que é legal saber mesmo de cor, né? Apesar de que você calcula a área de um triângulo equilátero como a área de qualquer outro triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2, mas o resultado é um resultado expressivo, então a gente vai usá-lo, calcular aqui agora. Então eu tenho inicialmente um triângulo equilátero, que é esse triângulo que a gente está vendo aí, o triângulo EFG, ok? Três lados iguais, evidentemente que ele vai ter também três ângulos iguais, a 60 graus cada um deles, né? Eu vou colocar aqui só os dois da base, já bastam para indicar que esse triângulo é equilátero. Então aqui, ó, 60 graus, 60 graus, perfeito? E eu vou traçar a altura relativa ao lado EF, que vai ser a minha base. Então a altura traçada por G relativa ao lado EF, que é essa altura, ou melhor que eu consigo fazer aqui. Como esse triângulo é equilátero, né, a gente tem que lembrar que no triângulo equilátero, e aí é uma outra aula, né, que já foi dada, então está aqui a altura desse triângulo equilátero. A altura relativa à base, na verdade, isso vale para qualquer triângulo isósceles, o equilátero ele é um triângulo isósceles, ela também vai ser mediana, ela também vai ser bissetriz, ela também vai ser mediatriz, além de altura. Então, como ela é mediana, ela vai dividir o lado ao meio. Isso quer dizer que esse lado EF ele foi dividido agora em dois lados, ou dois segmentos, com a mesma medida. Perfeito? E como ela vai ser bissetriz, ela divide o ângulo lá em cima também ao meio. Ou seja, ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, que é de 60 graus, em dois ângulos de 30. Perfeito? O lado desse triângulo, eu vou admitir que mede, vamos colocar uma cor diferente aqui, ó, mede L. Então, aqui eu tenho L, aqui eu tenho L, perfeito? Aqui, como eu tenho dividido ao meio, eu vou ter um L sobre 2, e aqui, pela mesma justificativa, eu vou ter L sobre 2, metade do lado L. Então, a gente vai se ater aqui, vamos, né, nos concentrar aqui nessa metade aqui, ó, nesse triângulo que aparece aqui, perfeito? Calculando a área desse triângulo, então eu vou calcular aqui, né, se eu fosse calcular a área do triângulo EFG, como a área de qualquer triângulo, então a área do triângulo EFG não é diferente, seria o produto da base, que no caso seria L, que é o lado EF, vezes a altura,
relativa a essa base, dividido por 2. Meu problema é que, teoricamente, eu ainda não tenho o valor dessa altura. Preciso descobrir o valor dessa altura para substituir ali e, evidentemente, depois disso, calcular a área como a área de qualquer triângulo. Consigo calcular o valor dessa altura? Consigo. Tendo lado, claro que eu consigo calcular o valor dessa altura. Como é que eu calculo o valor dessa altura? Vamos usar aqui esse triângulozinho, ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto P, ou ponto M, né, que é o ponto médio do lado F. Então vamos olhar ali, vamos nos concentrar aqui no triângulo EMG. Triângulo EMG, para a gente poder calcular o valor daquela altura. Bom, eu posso usar tanto o ângulo de 30 quanto de 60, vou usar o de 60 aqui. Eu tenho o seguinte: H é o cateto oposto a 60, L é a hipotenusa desse triângulo, perfeito? Se eu quero o cateto oposto ao ângulo que eu tenho, e eu tenho hipotenusa, o que relaciona o ângulo com o cateto oposto com a hipotenusa é o seno desse ângulo, um triângulo retângulo, evidentemente. Então, o seno de 60 graus, ele vai ser o cateto oposto a 60, que no caso é o H, dividido pela hipotenusa, que no caso é L. E a gente sabe qual é o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Logo, a gente pode passar esse L para lá multiplicando, e a gente chega no seguinte resultado, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. É um resultado bom de saber? É um resultado bom de saber. Por que é um resultado bom de saber? Porque de um triângulo equilátero para o outro, a única coisa que vai mudar é o tamanho do lado. Então, qualquer que seja o triângulo equilátero, a altura desse triângulo equilátero, você pode calcular assim, como eu fiz, né, através do seno ou do cosseno, de 30, tanto faz. Mas o resultado que você vai chegar é sempre o mesmo, vai ser sempre o lado multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Então, qualquer que seja o triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero é sempre o lado L, raiz de 3, dividido por 2. Com isso, a gente agora pode pegar a área do triângulo EFG, já que agora eu tenho a altura, e calcular a medida dessa área. Bom, substituindo, evidentemente, o H pelo valor que a gente encontrou, L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó, que a área do triângulo EFG, ela vai ser igual à base, que é L, vezes a altura que a gente acabou de calcular. Então, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2. Então, é base vezes a altura dividido por 2. Ok? A área do triângulo é FG. Lembra sempre que a gente vai multiplicar pelo inverso desse 2 aqui do outro lado, né? Então, eu vou ter o seguinte, que a área do triângulo é FG, ela vai ser L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso do denominador, como o denominador é 2, o inverso de 2 é meio. Chegando, então, eu vou colocar aqui em cima, para ficar em destaque, a área do triângulo equilátero, que é um resultado expressivo, que é um resultado útil, que é um resultado que vale a pena a gente saber, qualquer que seja o triângulo equilátero. Então, a gente tem o seguinte, que a área de um triângulo equilátero qualquer, conhecido o seu lado, triângulo equilátero, ela é sempre dada por L ao quadrado, raiz de 3, L ao lado, meio vezes 2 aqui embaixo, né, sobre 4. Então, isso é a área de um triângulo equilátero calculada a partir do lado, assim como a altura, né, que a gente chegou que é L raiz de 3 sobre 2, a área de um triângulo equilátero para o outro, a única diferença vai ser o tamanho do lado. Já que isso que vai mudar nessa forma de um triângulo para o outro é só o tamanho do lado, está aí uma boa forma da gente saber como calcular o triângulo equilátero para não ter que ficar toda hora fazendo esse passo para chegar a esse valor. Então, a altura L raiz de 3 sobre 2, a área do triângulo equilátero, calculada aqui agora, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok, galera? Eu espero que tenha ficado tranquilo aí para todo mundo. Queria fazer uma pequena observação aqui só, que é a seguinte, ó. Então, vamos partir aqui bem rápido, tá? Para finalizar, que é, bom, essa observação que vocês vão ver aqui, agora.
Bom, o que que a gente tem aí, né? Vamos falar sobre isso aí. O que que a gente tem e por que que eu quero falar sobre isso? A gente tem um triângulo, que é o triângulo ABC, perfeito? E eu tracei a altura relativa ao lado BC. Eu quero chamar a atenção a alguma coisa simples, mas eu acho que é legal a gente verificar, que é assim, ó. A gente sabe que a altura é a distância entre o vértice e a reta que contém o lado oposto a ele. No caso, a reta que contém o lado BC é essa reta pontilhada aqui. Então é como se a gente estivesse passando aqui por cima, ó, aqui no vértice A, uma reta paralela à base BC, ou uma reta paralela à reta que contém a base desse triângulo. Tá? Traçada essa altura, por qualquer vértice a gente pode fazer isso. O que é legal de perceber? Que a distância entre duas retas paralelas é sempre a mesma, que vai ser, nesse caso nosso aqui, a distância H. E a área do triângulo, toda vez que a gente calcula, a área do triângulo é dada por base, que no caso vai ser BC, tá? Vezes a altura, dividido por 2. Desde que a sua base e a sua altura se mantenham a mesma, esse triângulo pode até mudar de formato, que a área dele permanece a mesma. No nosso caso aqui, eu pedi para ele calcular a área, ele me deu esse valor esquisito aqui, mas é o valor da área, tá? Então ele fez ali base BC, calculou o tamanho BC aqui no programa, multiplicou pelo tamanho da altura, dividiu por 2, chegou a esse valor. O que acontece? Se eu pegar esse vértice A e passear com esse vértice A aqui em cima dessa reta, paralela à reta que contém a base, o tamanho da altura não vai mudar. Evidentemente que não muda, porque a distância entre as duas retas paralelas é a mesma. Assim como também não vai mudar a base BC. O tamanho da base BC é a mesma. Isso quer dizer que todos esses triângulos que a gente está vendo aqui, ó, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, todos eles vão ter a mesma área. Uma vez que a base permanece a mesma, BC, e a altura relativa a ela, que é a distância entre essas duas retas paralelas, não muda, que é o meu H. Então, isso é muito útil da gente perceber em questões que a gente tem um triângulo dentro do outro. Se a gente consegue identificar a base, se a gente consegue identificar a altura, de repente esses triângulos têm formatos diferentes, como todos esses que a gente tem aqui. Percebe que o valor da área, desculpa, lá dentro não muda. Eles têm formatos distintos, mas se eles têm a mesma base, se eles têm a mesma altura, quer dizer que todos esses triângulos têm a mesma área. Ela não depende do formato, né? Depende único e exclusivamente de quem é a base, quem é a altura, para a gente poder calcular essa área. Então tá aí vários triângulos diferentes, mas que têm exatamente a mesma área. Ok, galera? Queria deixar essa observação aí, acho que é útil para várias questões futuras. Então é isso aí, saúde e alegria para todos e que Deus abençoe a América.